Você sabia que é possível que o empregado aplique a justa causa no seu empregador? E que também existe uma modalidade de extinção do contrato de trabalho por culpa recíproca quando ambas as partes cometem falta grave? Esse vídeo é sobre isso. Eu sou Marina Marques, advogada trabalhista e professora de Direito do Trabalho, e eu vou te explicar tudinho quando cabe cada forma de extinção de contrato de trabalho, nesse caso tratando da resolução contratual. Vem comigo! Rescisão indireta. A rescisão indireta é uma modalidade de extinção do contrato de trabalho por meio de uma resolução unilateral do contrato. O que isso quer dizer? Na rescisão indireta, é o empregado que dá a justa causa ao empregador. Nesse caso, quem comete a justa causa é o empregador. O empregador comete uma falta grave o suficiente a ensejar o término do contrato de trabalho. E no caso da rescisão indireta, quando o empregado consegue comprovar que essa falta grave é cometida pelo empregador, ele tem o direito de receber todas as verbas rescisórias a que faria jus, caso ele fosse dispensado sem justa causa, além de, em muitos casos, ainda caber a indenização por danos morais e até por danos materiais, dependendo da situação. É o que a gente chama de rescisão indireta e vem tratada no artigo 483 da CLT, e eu vou falar com você sobre todas essas hipóteses agora. Estabelece o artigo 483 da CLT que o empregado pode considerar rescindido o seu contrato de trabalho e pleitear a indenização correspondente quando, a linha A, forem exigidos serviços superiores às suas forças, defesos por lei, contrários aos bons costumes ou alheios ao contrato de trabalho. É importante, primeira coisa, que você saiba que esses serviços além das forças do empregado diz respeito tanto à força física, por exemplo, quando o empregador determina que o empregado carregue 2 sacos de cimento com 50 quilos cada, né? Excede lá o limite de 60 quilos de trabalho para o empregado homem. Seja a rescisão indireta. Ou também pode ser exceda a capacidade intelectual desse empregado, por exemplo, quando o empregador estabelece metas inatingíveis, considerando a capacidade intelectual ou a função exercida por aquele empregado. Também pode ser defeso por lei. O que é uma determinação do empregador para que o empregado exerça uma função defesa por lei? Defesa é proibida, né, gente? Então, por exemplo, o caso do empregador que pede que o empregado vá na casa dele e busque uma mochila cheia de cocaína. Claro que isso é proibido, é um crime, então o empregado não está obrigado. Caso o empregador obrigue o empregado a cumprir essa função, enseja a rescisão indireta. Ordens contrárias aos bons costumes ou então alheias ao contrato de trabalho. É o caso, por exemplo, de um empregador que pede para um advogado empregado seu buscar todo dia o filho do empregador na escola. É claramente uma obrigação alheia ao contrato de trabalho. Ele foi contratado como advogado, buscar o filho do empregador na escola é completamente alheia ao contrato de trabalho. Importante também que você saiba que nessas hipóteses da linha A, o empregado ele não está obrigado a cumprir essas ordens do empregador. Tanto que seja superior à sua capacidade física ou intelectual, que seja defesa por lei, que seja contrário aos bons costumes, ou então alheias ao contrato de trabalho, o empregado ele não está obrigado a cumprir essa ordem do empregador. E se mesmo assim ele for obrigado a cumprir, ele pode pleitear a rescisão indireta. A linha B traz a segunda hipótese de rescisão indireta e estabelece que quando o empregado for tratado pelo empregador ou por seus superiores hierárquicos com rigor excessivo. Isso é muito comum quando o empregador ele quer forçar o empregado a pedir demissão. Então ele começa a ter um tratamento discriminatório com esse empregado. O rigor excessivo, o empregado comete uma falha pequenininha e ele é punido de uma forma desproporcional, diferentemente do que esse empregador trata os demais colegas de trabalho. Isso caracteriza a rescisão indireta. A linha C traz a terceira hipótese de rescisão indireta e estabelece que quando o empregado correr perigo manifesto de mal considerável. O que isso quer dizer? É quando o empregador, ao exigir a prestação de serviços do empregado, não fornece a proteção adequada a esse trabalhador, colocando em risco a vida e a saúde desse empregado.
É o caso, por exemplo, que tem acontecido muito ultimamente, é num hospital que não fornece os EPIs básicos para os funcionários. Então, por exemplo, um enfermeiro que não tem máscara, não tem luva e ele é obrigado a trabalhar ali na linha de frente no atendimento dos pacientes que chegam ao hospital com suspeita de Covid. Pensem no risco que esse empregado está correndo. Se isso acontece, esse empregado ele tem o direito de pleitear a rescisão indireta do contrato de trabalho, com fulcro na linha C do artigo 483 da CLT. A linha D do artigo 483 traz a hipótese mais comum quando a gente fala em rescisão contratual, que estabelece que não cumprir o empregador as obrigações do contrato. E apesar de ser a mais comum, ela é a mais divergente dentro da doutrina. Não existe uma unanimidade. A doutrina majoritária entende que não é qualquer descumprimento contratual que é suficientemente grave a ensejar a rescisão indireta. Essa falta grave cometida pelo empregador, no que tange ao descumprimento do contrato de trabalho, ela tem que ser grave a ponto de tornar a convivência ali insuportável. Na prática, os casos mais comuns de descumprimento contratual ensejadores de justa causa, de rescisão indireta, é no caso do atraso ou não pagamento de salário, a não concessão de férias, o não pagamento de 13º, o não depósito, o recolhimento do FGTS, são os casos mais comuns na Justiça do Trabalho. E quando a gente fala na linha D, que é o não cumprimento de cláusulas contratuais que ensejam a rescisão indireta, é importante que você saiba que nessa hipótese de rescisão indireta, o empregado ele tem a opção de continuar prestando serviços para o empregador ou não. Então, imaginem um empregado, por exemplo, que está há 4 meses sem receber salário. De um mês o empregado deposita lá 30% do que esse empregado tem para receber, aí passa um mês sem depositar nada e aí assim vai. O empregado trabalha para quê? Para comer, ele precisa do salário que ele recebe ou que ele está deixando de receber. Então ele vai ajuizar uma reclamação trabalhista pedindo a rescisão indireta por ausência de cumprimento no contrato de trabalho, alegando a ausência de pagamento de salário. E quando o empregado ajuiza essa reclamação trabalhista, ele não fica obrigado a permanecer trabalhando até que saia a decisão final do seu processo. Se ele quiser já de uma vez parar de trabalhar para esse empregador, ele pode, porque essa autorização está lá no parágrafo 3º do artigo 483. Nessa hipótese, o empregado ele pode não mais prestar serviço. Mais importante, ele precisa avisar o seu empregador, vai mandar uma notificação dizendo que vai entrar com uma reclamação trabalhista pleiteando a rescisão indireta, porque senão ele simplesmente parar de trabalhar, ele corre o risco de que isso configure uma justa causa por abandono de emprego. E falamos sobre abandono de emprego no vídeo passado, tá aqui no card, então confira lá se você ainda não assistiu. A quinta hipótese de rescisão indireta vem tratada na linha E do artigo 483 e estabelece que praticar o empregador ou seus prepostos contra ele ou pessoas de sua família, ato lesivo à honra e à boa fama. Pensa, por exemplo, no empregador que inaugurou uma loja nova e essa loja, o nome do estabelecimento é Vem Que Tem. E aí, para inaugurar, esse empregador ele faz uns panfletos e pede para as funcionárias que essas funcionárias distribuam os panfletos no sinal, quando o carro para ali no sinal no cruzamento. Só que a vestimenta que ele determina que essas empregadas usem é um biquíni micro, fio dental. E aí imagina essa empregada no sinal de biquíni micro entregando um panfleto com o nome do estabelecimento Vem Que Tem. Rescisão indireta, não precisa nem fazer muito esforço mental. A linha F estabelece que o empregador ou seus prepostos ofendam-no fisicamente, salvo em caso de legítima defesa própria ou de outrem. Aqui a agressão, a ofensa, ela é física. Percebam que na linha E, a gente falou de uma ofensa à moral do empregado, à honra, aos bons costumes, então ofende a moral do empregado. Aqui na linha F é uma ofensa física. Então, o empregador foi lá e agrediu o empregado. Rescisão indireta. Nesse caso, o empregado ele tem que comprovar que ele sofreu agressão. Então, o ônus de comprovar a falta grave praticada pelo empregador é do empregado. Ele vai comprovar que ele sofreu agressão. E o empregador, por sua vez, precisa comprovar que ele agiu em legítima defesa. Se foi legítima defesa, não enseja rescisão indireta. E aqui eu reforço, gente, legítima defesa tem que ser proporcional e imediata. Se ele sofreu uma agressão e no dia seguinte ele voltou lá e agrediu o funcionário, não é legítima defesa. Se o meio for desproporcional, também não é legítima defesa.
E a última hipótese de rescisão indireta do artigo 483 é a linha G, que é o empregador reduzir o seu trabalho, sendo este por peça ou tarefa, de forma a afetar sensivelmente a importância dos salários. É aquela famosa alteração em pejus contratual do empregado que recebe por tarefa ou unidade. Então, o empregador ele diminui muito os pedidos daquele empregado que recebe por tarefa. Vai diminuir, obviamente, o salário pago a esse empregado. Se a redução for muito grande, o empregado ele pode pleitear a rescisão indireta. E aqui acontece a mesma coisa que acontece na linha D, no caso do descumprimento contratual. Se o empregado não quiser prestar serviços enquanto corre o processo dele na justiça, ele pode simplesmente notificar o empregador e não voltar a prestar serviço até a decisão final do seu processo. Isso também pela mesma razão da linha D, do descumprimento contratual. Ele vai correr atrás de algum emprego melhor que o pague para não passar fome. Finalizando as hipóteses de rescisão indireta, os parágrafos 1º e 2º do artigo 483 trazem mais duas hipóteses, que o empregado pode optar no parágrafo 1º por rescindir o contrato ou suspender, caso ele tenha que desempenhar obrigações legais incompatíveis com a continuação do serviço. Por exemplo, é o que acontece quando ele é convocado para prestar serviço militar obrigatório. Ele vai poder optar se ele suspende ou se ele rescinde o contrato de trabalho. E no parágrafo 2º é quando ocorre a morte do empregador. Nesse caso, o empregador tem que ser um empresário individual, como é o caso de um Meirelli, por exemplo. Porque se for uma empresa, uma sociedade limitada, por exemplo, o contrato de trabalho do empregado não é com os sócios da empresa, é com a empresa. Então, se morreu um dos sócios ou se morreram todos os sócios, para o empregado não muda nada, porque o contrato dele é com a pessoa jurídica. Já no caso de empresário individual, como é a Eireli, o empregado ele pode rescindir de forma indireta o seu contrato de trabalho. E para finalizar a rescisão indireta, nunca se esqueça que no caso da rescisão indireta, as verbas que o empregado tem direito de receber são as mesmas que ele faria jus caso ele fosse dispensado sem justa causa, até para que ele não seja punido por uma falta que foi do empregador. Lembra que a falta grave foi cometida pelo empregador no caso dessa resolução contratual. Então, o empregado recebe as verbas rescisórias devidas no caso da dispensa sem justa causa, quais sejam aviso prévio, saldo de salário, 13º proporcional, férias proporcionais mais 1/3, férias vencidas se houver, tem direito de levantar o FGTS, recebe a multa de 40% e também faz jus ao seguro-desemprego. E a última modalidade de resolução contratual é uma resolução bilateral, chamada culpa recíproca, que vem tratada pelo artigo 484 da CLT. O nome ele é autoexplicativo, culpa recíproca, ambas as partes, tanto empregado quanto empregador, concorrem para a extinção do contrato de trabalho. Pensem, por exemplo, nas hipóteses de justa causa que a gente viu na aula de ontem. Uma delas não é a violação de segredo da empresa? Então vamos exemplificar num caso concreto. Imaginem que numa cidadezinha tem uma hamburgueria e essa hamburgueria há anos tem um molho que ele é sensacional. Todo mundo conhece naquela cidade aquela hamburgueria pelo molho que é muito famoso e todo mundo só vai lá por causa do molho. O hambúrguer é mais ou menos, mas o molho faz toda a diferença. Quem nunca, né? E aí essa hamburgueria tem um empregado que está insatisfeito. O que ele faz para se vingar da sua empregadora? Ele pega a receita desse molho e vende para a concorrência. E a concorrência ela tem uma condição econômica muito melhor. Ela começa a produzir esse molho em larga escala e aí acaba por fazer uma concorrência desleal e começa a revender esse molho e acaba levando a empresa, a hamburgueria que desenvolveu a receita, à falência. E aí essa empregadora descobre que foi o empregado dela que vendeu essa receita para a concorrência e ela vai lá e dá uns tapas na cara do empregado que fez isso, porque era uma receita de família, lá da avó dela há mais de 100 anos a família sempre faz esse molho e agora a empresa concorrente está fazendo o molho. Percebam que nesse caso tanto empregado quanto empregador cometeram falta grave, seja de violar o segredo da empresa, que era o molho, que era o ponto máximo daquele estabelecimento, que trazia mais clientes, seja a empregadora que cometeu uma agressão física contra o seu empregado. Culpa recíproca. E o que
que é importante você saber no caso de culpa recíproca? As verbas rescisórias. Se for cair na sua prova alguma coisa de culpa recíproca, é fácil reconhecer a culpa recíproca, né? Você vai identificar que tanto o empregado quanto empregadores agiram com culpa. E o que você precisa saber? A súmula 14 do TST estabelece que, em caso de culpa recíproca, o empregador paga pela metade as verbas indenizatórias. Então, ele vai pagar de forma integral o saldo de salário e as férias vencidas, se houver. Férias proporcionais, 13º proporcional e a multa de 40% do FGTS, que nesse caso vai ser de 20%, porque tudo vai ser pela metade. Então, saldo de salário e férias vencidas, se houver, ele recebe na integralidade. Não tem, o aviso prévio ele recebe pela metade, o 13º pela metade, as férias proporcionais pela metade e a multa também do FGTS é pela metade. E não tem direito a seguro-desemprego. Já acabamos com as hipóteses de resilição contratual no vídeo que está aqui em cima. Falamos também nesse vídeo, no vídeo anterior, que também está o link aqui, das hipóteses de resolução contratual. E ainda faltam umas modalidades de extinção de contrato de trabalho, que é no próximo vídeo. Se você vai fazer o AB ou conhece alguém que vai fazer, se inscreva no canal e indique o vídeo para o coleguinha. E qualquer dúvida deixa aqui nos comentários e eu te espero no próximo vídeo.